dia, boa tarde, tudo bem? Vamos dar aí uns 2 minutinhos pro pessoal chegando e aí a gente começa a conversar, né? É isso aí, David já chegou, Verinha, vamos lá, Fabiola, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos lá, seguindo o protocolo, né? Eu sou o professor Diego Aguiar e hoje sou editor do blog Ciência em Minutos. A gente tem um blog de divulgação científica e um Instagram também, onde a gente começou a fazer live nessa quarentena a pedido dos alunos, né? A pedido dos alunos. E hoje é o 4º episódio dessa segunda série Mercado, né? A gente falou sobre o mercado em si, mercado de produtos médicos, falamos sobre a biotecnologia e hoje a gente vai falar sobre um dos principais entraves do mercado, do ponto de vista da produtividade, que é a depressão, a ansiedade e o estresse, né? E como tratar isso. E hoje eu convidei o professor David Pessis, Jansen Pessis. Ele é o carioca mais italiano que eu conheço, né? Ele é formado em psicologia, bacharel, licenciado. Ele tem especialização em neuropsicologia, é também psicanalista e usa a hipnose terapêutica de orientação ericksoniana no seu tratamento, tá? Ele também é terapeuta floral, fitoterapeuta, cromoterapeuta, aromaterapeuta e radiestesista, né? O Dr. David, ele é membro da Associação Brasileira de Saúde Mental e organiza diversos cursos de psicoterapia e hipnose. Então eu recomendo aí que depois da live eu vou deixar o contato do David e aí vocês podem entrar em contato à vontade, ele vai ter o prazer de receber vocês, tenho certeza. Agora deixa eu chamar ele para a gente começar. Fala, David. Fala aí, Diego. Boa noite, tudo bom? Quero te agradecer aí, obrigado por aceitar participar. Fico muito feliz, vai ser um prazer a gente tratar de um tema tão complicado, né? Com certeza, o prazer é meu. Bom, começando, eu vou fazer uma introduçãozinha para a gente começar a tocar no ponto que é a hipnose e o tratamento da depressão, né? O Brasil, e hoje, os dados aí da Organização Mundial da Saúde, alinhados com o Ministério da Saúde, eles mostram que 5,8% da população brasileira ela sofre de depressão. Isso significa aproximadamente 12 milhões de brasileiros, né? E esse número no mundo ele vai até uma escala de 30 milhões de pessoas que têm os dois principais sintomas apontados aí pela Organização Mundial da Saúde, que é o transtorno de depressão recorrente e o transtorno afetivo bipolar. E aí, exatamente como a Organização Mundial da Saúde diz, se você faz o diagnóstico e o tratamento precoce, você aumenta a qualidade de vida, e consegue ter mais efetividade, né, nesse tratamento. Ou seja, antes que ele entre no labirinto, você consegue recuperar ele e fazer com que ele repense isso tudo e, enfim, cure de dentro para fora, de fora para dentro. A gente vai aprender contigo hoje. E a hipnose, ela aparece nesse contexto como uma saída ótima, né, sem efeitos colaterais, com eficiência, né, recomendada aí pela diversos segmentos e associações brasileiras, Associação Brasileira de Saúde Mental. E eu queria saber de você, primeiro assim, o que é hipnose? O que ela faz, quais são as contraindicações? Tem muito mito, né? Eu queria assim, que a gente pontuasse primeiro o que é hipnose, para depois a gente começar a falar sobre o tratamento em si. Maravilha. Vamos lá, Diego. Então, consegue me ouvir bem daí? Ótimo. Perfeito. A hipnose, na verdade, ela é um estado de consciência, um dos muitos estados de consciência. É comum que a gente perceba que o indivíduo ele está dormindo ou ele está acordado, né? Esses dois são os estados de consciência mais perceptíveis no ser humano.
Mas, além desses, há outros que, naturalmente, as pessoas, de modo geral, não percebem. Por exemplo, o estado de coma é um estado de consciência. O estado de atenção focalizada, né, que é o que a gente chama de hipnose hoje, ou estado de transe, né, ou seja, é um estado de consciência que é comum a todo ser humano. Ou seja, nós entramos e saímos de estados alterados de consciência o tempo todo e de forma natural. Um bom exemplo disso é quando você está dirigindo e nem se dá conta de que você já percorreu uma distância muito grande, né? E você dirigiu de maneira autônoma, automática, e esse momento todo a sua cabeça estava em algum lugar que não era com a atenção focalizada ali no trânsito. Esse é um estado alterado de consciência que nós chamamos de hipnose. Né? Agora, a hipnose como ferramenta terapêutica, ela é milenar, ela existe desde os primeiros povos, né? Eles eram, na verdade, os povos primitivos usavam a hipnose para rituais religiosos, para indução de transes conscienciais, para poder acessar outros níveis de contato com a suposta divindade. Então, a hipnose ela vem sendo desmistificada por causa disso. Durante muitos séculos, ela esteve vinculada a questões de ordem religiosa e esotérica, né? Foi só no finalzinho da Idade Média que um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer, que descobriu aí o fenômeno do magnetismo e é tido como um dos primeiros hipnólogos, de fato, dentro da área médica, começa a estudar esse fenômeno a partir de um caráter mais pseudocientífico, né? E aí chega aí até alguns nomes, né, que inclusive vão influenciar Freud, como Charcot, você vai ter o próprio Milton Erickson também, que foi uma figura emblemática para o movimento da hipnose. E hoje a hipnose é reconhecida como uma ferramenta terapêutica, né, psicoterapêutica válida. Inclusive o Conselho Federal de Psicologia autoriza que os profissionais psicólogos façam uso da ferramenta da hipnose desde o ano 2000, lá através da resolução do CFP de número 13/00, que foi assinada lá em 20 de dezembro de 2000. Então, desde aquele período, todos os psicólogos têm autorização para utilizar essa ferramenta terapêutica como recurso complementar no seu trabalho. A dificuldade, Diego, é que ainda há muito obscurantismo. Muita gente ainda acha que é esoterismo, que é macumba, que é magia. Isso até por parte de profissionais psicólogos, porque essa disciplina não é ensinada na faculdade. Então o indivíduo se forma sem ter visto nenhuma matéria de hipnose. Se ele quiser conhecer alguma coisa, vai ser como eu fiz, procurando posteriormente um curso de formação, especialização ou pós-graduação na área para poder conhecer um pouco mais dessa ferramenta, que é sem dúvida eficaz e sensacional. E como que ela vem com essa indicação de tratamento da depressão? Isso começou quando? Assim? Tomou força quando? A partir de Milton Erickson a coisa começa a ficar um pouco mais clínica, porque a hipnose, na época, a hipnose clássica, ela era um processo meio que de indução direta, aquela coisa do reloginho, durma e faça e coma cenoura ou cebola achando que é maçã, era uma coisa que não tinha uma aplicação terapêutica muito específica. Era muito mais uma hipnose para demonstração, né, para palco, do que para tratamento propriamente dito. Inclusive, essa era uma das grandes críticas que os médicos tinham contra Charcot, né, que foi o médico que ensinou a hipnose para Freud, né, que despertou nele o interesse por descobrir as questões desses meandros do inconsciente. Né, o Charcot parecia mais um ilusionista, uma pessoa que estaria ali fazendo atrações para médicos do que um médico tratando de doente propriamente dito. Então, Milton Erickson é que vai desenvolver algumas técnicas particulares para tratar de transtornos como a depressão, ansiedade, traumas e outros, né, que são, de certa forma, limitantes. Entendi. Então, estão perguntando aqui, eu vou tentar encaixando as perguntas das pessoas, claro, né? E aí estão perguntando aqui, quanto é talento nato, enquanto isso pode ser adquirido, pode ser ensinado? A hipnose, ela depende de mecanismos técnicos, como qualquer ferramenta terapêutica. Evidentemente que algumas pessoas vão ter mais vocação para dominá-la e para colocá-la em prática de forma eficaz do que outras. Um bom exemplo disso é o próprio Freud.
Nos primórdios do movimento psicanalítico, se você ler o segundo volume da obra de Freud, ele vai falar lá sobre o caso em que ele tratava a Ana O. Ele vai citar N momentos em que ele faz hipnose com ela. Né? E ele vai percebendo que os resultados que ele obtinha, apesar de serem satisfatórios a princípio, iam perdendo o efeito e voltavam posteriormente. Mas ele reconhece, nesse caso, que ele próprio não era um bom hipnotizador, né? Então, nesse caso, ele não tinha as habilidades necessárias para ser eficaz com o uso dessa ferramenta. Que habilidades seriam essas, né? A hipnose é uma ferramenta de comunicação. Então, se você não é um bom comunicador, você vai ter certa dificuldade em colocá-la em prática. Se você não tem domínio da cena, se você é uma pessoa mais inibida, ou se você é uma pessoa que não tem uma certa característica de autonomia e de liderança, isso também vai colocar em dificuldade o resultado final desse tratamento, que era mais ou menos o caso da personalidade de Freud. Né? Se você observar pelas biografias dele, você vai perceber que ele era um camarada mais para introvertido, mais para introspectivo, mais para depressivo, inclusive, né? Já que o tema é depressão, mais para depressivo, inclusive, e aí ele vai ter dificuldade em colocar em prática uma técnica em que ele tem que ser extrovertido, comunicativo, o papel principal da cena ali. E aí ele desenvolve o quê? Uma ferramenta terapêutica que ele não precisa falar nada, ele fica sentado num canto, ouvindo a fala, interpretando essa fala do seu paciente. Claro, não é uma crítica, tá? Como você bem disse, eu sou psicanalista, acho a psicanálise uma ferramenta fabulosa, ainda que com certas críticas no momento atual. A gente percebe que alguns colegas vão fazer algumas críticas até condizentes às vezes, mas como todo conhecimento, ela vai se adaptando, ela vai se modernizando, ela vai se contemporaneizando. Então eu sou psicanalista sim, adoro essa ferramenta, uso com muita eficácia, porém eu percebo que em alguns casos, principalmente os casos mais pontuais, a hipnose ela é uma ferramenta muito mais rápida e muito mais eficaz, porque ela é uma abordagem de psicoterapia breve. Então a gente consegue resultados com 1 ou 2 sessões. Entendeu? Como está esse tratamento da depressão com a hipnose? Basicamente, a hipnose ela segue os princípios que também postularam a psicanálise. Ela acredita no inconsciente. Ela se fundamenta na existência dessa instância inconsciente na mente. E aí, no momento em que esse indivíduo viveu no passado uma situação difícil de ser superada, ele desenvolveu uma característica na sua personalidade, de ser depressivo. Isso não começou agora. Eu vou dar um exemplo a grosso modo. Vamos colocar 2 crianças que o pai briga. Uma delas vai fazer pirraça, vai brigar de volta, vai querer quebrar alguma coisa, e a outra vai correndo para se esconder embaixo da cama ou atrás da cortina no quarto. Entendeu? Então, nesse caso, a gente já vai percebendo que existem características nesse indivíduo que está se formando que dão a ele indícios de que no futuro ele vai reagir às frustrações, aos medos, às dificuldades, da mesma maneira que ele reagia quando criança, com tristeza, com melancolia, com isolamento social. Né? Então, nesse caso, a maneira como esse adulto reage, ela começou na infância. Então, como que a hipnose vai tratar? Tentando, de maneira muito mais eficaz, chegar ao momento X em que houve aquela situação que levou aquele indivíduo lá no passado a se tornar alguém depressivo. E uma vez que eu identifico isso, a gente costuma falar que a gente ressignifica o acontecimento, né? Porque não tem como esquecer. Né? Nosso sistema de memória ele é muito mais poderoso do que qualquer mainframe já inventado. Então não tem como esquecer alguma coisa, a não ser, evidentemente, que você sofra de algum distúrbio ou tenha tido algum trauma. Trauma, digo, trauma físico, né? Uma pancada, e essa pancada levou um trauma realmente no sistema nervoso, você perdeu aquela memória. Mas, fora isso, não se esquece de nada. Se eu não tenho como esquecer o que aconteceu comigo, que me fez me tornar depressivo, como que eu resolvo? Aprendendo uma nova ótica, interpretando aquilo de uma nova forma. Uma coisa, eu dei uma estudada, estou longe de ter o seu conhecimento, mas dei uma estudada sobre a hipnose, e uma das questões mais importantes que eu identifiquei assim, de maneira superficial,
é aonde está o local de cura, né? Esse local de cura é de dentro para fora ou é de fora para dentro? Então, como eu disse há pouco, já que ela se baseia na existência do inconsciente, então esse processo de cura ele acaba sendo de dentro para fora. Então, eu vou tentar explicar de maneira superficial, para não entrar nesse mérito. Algumas abordagens da psicoterapia, elas se baseiam na questão mais comportamentalista, né? Como, por exemplo, a terapia cognitivo e comportamental. E aí você vai ver que ela se fundamenta naqueles estudos de Pavlov, de Skinner, lá com ratos, com cachorros, que buscavam interpretar e entender o comportamento animal, e do qual nós também somos, né, animais racionais. Então, entendendo o comportamento dos animais, entenderia-se de maneira muito próxima o nosso comportamento. Então, existem basicamente duas abordagens terapêuticas. Uma que se fundamenta na psicologia e que é mais comportamentalista, porque a psicologia é uma ciência humana. Ela não pode sair dos limites da área da experimentação. Ou seja, se ela se envereda para estudar um objeto que não tem como ser reproduzido numa experiência laboratorial, ela sai da sua área de ciência. Então, a psicologia se baseia no comportamento. Essas abordagens mais psicológicas, elas tratam de fora para dentro, ou seja, a partir de inserindo novos comportamentos, inserindo novas perspectivas, inserindo novas interpretações do fato, eu começo a gerar mudanças internas, correto? A psicanálise e a hipnose é o contrário, elas se fundamentam na existência e na prevalência do inconsciente. Então, elas entendem que é o inconsciente que vai coordenar tudo isso. Então, ela vai se voltar lá para dentro desse inconsciente para começar a fazer mudanças lá dentro desse inconsciente ou lá atrás nessa trajetória, para que a partir disso essa mudança comece a se reverberar externamente na vida desse indivíduo em sociedade. Então, a hipnose, já dentro dessa tua pergunta, ela se pautaria muito mais num tratamento de dentro para fora do que de fora para dentro. Maneiro. Eu vou dar uma mudada um pouco, pensando na prática, né? As gerações têm mudado muito, né? E eu vivo num ambiente universitário, onde é fundamental para que eu, como professor, me mantenha sempre jovem. Os alunos trazem muitas questões, é muito interessante. Só que tem um grande problema, um grande limitador no crescimento do aluno, que ele vira um grande teórico, ele sabe tudo, ele decora o livro com uma facilidade incrível, mas ele tem uma fragilidade emocional enorme também. E eu lembro da minha geração, a gente ia para uma aula difícil, pela anatomia vegetal, um negócio que eu odiava. Porra, hiper complicado, porra, trocentos mil nomes. E você saía ali meio puto, tirava zero na prova, pô, tomava um goró, fazia alguma coisa, encontrava os amigos, 24 horas depois estava zerado. Hoje, você olha para o aluno, ele vem conversar contigo, você identifica rapidamente ansiedade, depressão e alto nível de estresse. O que aconteceu com essa galera? Por que esse jovem está tão frágil? Como é que a hipnose ela pode ajudar ali? Eu acho que o professor é um pouco hipnólogo, né? Me perdoe aí se eu posso estar exagerando. Mas não, com certeza. Eu também sou professor, então eu entendo esse drama e apesar de ser um tema difícil de responder, né, Diego? Mas eu vou tentar por duas vias, né? Porque em que pese a crítica contra a psicanálise, seja que ela é arcaica, ela ainda é a teoria do desenvolvimento psicológico mais amplamente difundida e mais amplamente conhecida e aceita nos meios acadêmicos. Você vai ver, por exemplo, que o pessoal do curso de letras, pedagogia, vai estudar lá as fases anal, oral, fásica e medicina e tudo mais. Então eles vão estudar a teoria psicanalítica do desenvolvimento da sexualidade humana. Então, a partir disso, a gente pega um gancho, porque, como eu disse, a hipnose ela também se fundamenta nessas teorias psicanalíticas, e depois eu vou usar uma metáfora, né, que é interessante, porque o Milton Erickson usava muitas metáforas para explicar as coisas, então eu vou usar uma metáfora que vai concluir essa explicação. Mas, basicamente, essa teoria ela vai dizer que
o organismo ele precisa passar por dificuldades para que ele se torne mais preparado. Então, o Freud, se você ler a obra dele, você vai ver que ele era muito ligado às questões evolucionistas, né? A teoria de Darwin, Nietzsche, tudo isso estava ebulindo naquele momento em que Freud estava criando essas teorias psicanalíticas, né? Então, ele é grande fã da abordagem inclusive, colega seu, que criou lá, o biólogo que criou a teoria da evolução das espécies, Charles Darwin. Então, nesse caso, ele vai pegar a explicação darwinista e vai trazer isso para uma compreensão da mente. Ele vai dizer que a mente também precisa de experiências difíceis para que ela encontre soluções para que se torne cada vez mais capaz de lidar com as adversidades. Então, nesse caso, a teoria de que não é o mais forte que se sustenta, mas o mais preparado, ou melhor, o mais adaptável, ela também vai se adequar a essas questões psicológicas, né? A toda essa experiência psicológica que nós estamos inseridos. Esse indivíduo, como nós, que lá atrás, né, na nossa geração, tomava uma surra de vara de goiabeira, e que depois o pai ainda jogava água com sal para não infeccionar, ele está acostumado a lidar com sofrimentos que vão numa escala que jamais foi vista, entendeu? Então, nós, dessa geração, fomos forjados para lidar com o sofrimento. Em contrapartida, eu vou falar por mim, Diego, tá? Eu tenho um filho de 9 anos aqui em casa, que às vezes eu tenho que me forçar a tornar a vida dele um pouco mais difícil. Porque, graças a Deus, para ele não vai passar por metade do que eu passei. E, consequentemente, se eu não fizer com que a vida dele em algum momento seja mais difícil, que ele encontre alguma dificuldade para alguma coisa, que ele saiba o que é não ter, não conseguir, a frustração de um castigo e todas essas limitações que eventualmente nós passamos, ele vai chegar lá na frente, na fase adulta, sem saber lidar com as adversidades, porque ele acha que tudo é fácil, ou que tudo tem que ser do jeito que ele quer, porque ele nunca teve que lidar com isso e não aprendeu a lidar com essa situação. Então, se existe um responsável, e a grande crítica também da psicanálise é isso, a gente sempre bota a culpa dos nossos erros nos pais, e na verdade nós também temos a principal parcela ali de ter aceito, né, de ter se submetido, ou de não ter mudado quando tomou conhecimento ou consciência, mas de certa forma a culpa é nossa, né? Porque se a gente facilita muito, a gente acaba criando pessoas no futuro que não estão em condições de superar as frustrações e as adversidades, elas acabam sendo mais frágeis. Né? Dentro da sua área, isso é uma verdade. Aquela criança que anda na rua com o pé descalço, que toma banho de chuva, que bebe água da bica, ela vai desenvolver mais anticorpos do que aquela que foi criada no apartamento, que sai na rua de casaco, que não pode botar o pé no chão e que só bebe água mineral. Entendeu? Então, é uma questão de fortalecer o organismo, mas também de fortalecer o psiquismo, porque os dois se desenvolvem concomitantes. Sem sombra de dúvida. Eu acho que, empiricamente, algumas pessoas já entendem que para a educação é preciso realmente privar um pouco, imprimir o espírito da conquista, né? Que é olha, você pode ver o celular, mas você vai ter que fazer isso e isso. Aí torna aquilo difícil. Isso na construção do ser humano, como pai, isso é talvez uma das coisas mais difíceis que existe. Agora, deixa eu permitir, rapidinho, só para a gente não perder esse filho, eu vou dar um exemplo que me veio aqui como insight, e eu não concluí a questão ali da borboleta. Uma vez o meu filho devia ter uns 6 ou 7, e ele gostava de brincar de apostar corrida, como toda criança. Então a gente entrava no portão do quintal, ele queria correr para chegar até a porta de casa primeiro. De vez em quando eu deixava, ele ficava feliz, e de vez em quando eu ganhava. E ele chorava e ficava triste. E eu fazia de propósito. Por que eu fazia de propósito? Porque eu tinha ali a oportunidade de explicar para ele que na vida, nem sempre nós vamos ganhar. Entendeu? Então, naquele momento, ele tinha que aprender a ficar feliz por mim, porque eu ganhei. Né? Então, naquele momento, ele tinha que aprender a lidar com a frustração de ter perdido. Né? E aí, nesse caso, a metáfora que eu queria usar é a da borboleta. A borboleta, eu não sei se é verdade, depois você me diz, mas essa metáfora é muito difundida. A borboleta ela precisa fazer força para sair do casulo, para fortalecer a musculatura que dá a asa que vai sustentar o voo.
Então, se alguém corta aquele casulo e ela sai com facilidade, ela nunca vai voar. Então, nesse caso, eu acho que, por vezes, nós pais estamos cortando o casulo dos nossos filhos e impedindo que eles alcem voos cada vez mais altos. Eu não sou especialista em entomologia, mas, basicamente, eu acho que faz todo sentido. Todo sentido. Realmente, a gente está cortando casulo. Tá tudo muito mais fácil. Lá em casa, falou lá em casa, meu filho vende suco. Ele quer comprar 10 mil coisas, né? Quer comprar um carro, uma peça para fazer uma nave espacial, um videogame. Então ele faz um sistema de suco. As visitas que chegam lá em casa compram o suco dele por R$ 2. Ele vai para a cozinha, faz o suco e tal. Aí ele junta o dinheirinho, já comprou até um tablet, um videogame nessa brincadeira aí. Então a gente tem para criar essa geração de valor, né? E aí, isso faz parte de num contexto de terapia integral, né, de educação. A hipnoterapia, eu vi um tema muito interessante, que chama-se hipnoterapia e constelação familiar, né? E aí, assim, qual a relação entre a constelação familiar é um pouco sobre a astrologia que vê os seus descendentes, ascendentes, correlaciona tudo, te bota num contexto, né? E a hipnoterapia ela olha também essa questão das experiências passadas e seu reflexo no futuro. Então, como é que acontece essa correlação entre constelação familiar e a hipnose, a hipnoterapia? Então, primeiro eu queria aproveitar, já que você tocou nesse gancho, para poder explicar um pouco, resumidamente, por que eu tenho tantas aptidões. Porque muita gente vai falar assim, cara, o cara é uma salada de fruta, ele é tudo. E, na verdade, não. Eu comecei atuando, né, no campo da terapia integrativa. Então, antes de ser psicólogo, eu era terapeuta holístico. Né? E primeiro, assim, meu pai é médico, então eu cresci com uma visão muito alternativa, porque meu pai é um médico que trabalhava com medicina ortomolecular. Primeira formação dele é em biologia, então a gente aqui proteger as árvores, cuidar do meio ambiente, isso desde pequeno. Então eu sempre tive essa visão muito alternativa da vida, entendeu? E aí quando eu comecei a me desenvolver para começar a trabalhar, eu conheci as terapias integrativas, inclusive através dele, né? Da ortomolecular, da fitoterapia. Minha avó que só usava chá, as duas avós, uma era baiana e a outra também do interior, usava chá, fazia pomada, fazia tudo aqui em casa mesmo. Então eu cresci nesse meio e comecei a trabalhar com isso, né? E aí fui sentindo a necessidade de me aprimorar cada vez mais. Aí me aprimorei me especializando em psicanálise, eu fiz a formação psicanalítica antes de fazer a graduação em psicologia. E aí me tornei psicanalista, comecei a entender mais da mente e percebi que eu podia ser psicólogo e fiz psicologia, tem 10 anos já que eu atuo na área clínica, né, há 10 anos de formado como psicólogo. E depois fiz especialização em saúde mental, fiz a especialização em neuropsicologia, que é mais recente. E nesse período eu conheci a hipnose e comecei a integrar ela nos meus tratamentos, né? Então, nesse caso, eu realmente conheço muitas abordagens terapêuticas porque eu vim trabalhando e me formando em todas elas. Eu também me formei, também atuo na área da constelação familiar, tenho um curso de constelação familiar e de vez em quando desenvolvo esse trabalho aqui no meu consultório com alguns pacientes. É interessante, para explicar a constelação teria que ser outra live, porque é bem mais complexo, inclusive, do que a hipnose. Mas existe uma grande relação entre ambas. Por quê? Porque o Bert Hellinger, que foi o cara que criou a constelação familiar, ele teve várias influências. Ele também estudou várias terapias. A exemplo, ele estudou psicodrama com o Moreno, que é um camarada muito famoso dentro do meio da psicoterapia. Foi o que desenvolveu as técnicas do psicodrama, que é a arte de interpretar, de atuar, né, de reproduzir uma peça teatral para poder extrair daquilo ali alguma interpretação da sua própria vida. Ele vai pegar a questão das teorias físicas, só que física quântica, do Rupert Sheldrake, que fala lá da teoria dos campos mórficos. Né? Então, para entender o que ele acredita de fato que é a família, teria que entender um pouco de todas essas abordagens que moldaram o pensamento dele até ele chegar nessa questão que ele chamou de constelação familiar sistêmica. E uma dessas influências do Hellinger foi exatamente Milton Erickson. Então o Hellinger também era hipnoterapeuta.
Então, existe uma relação entre a hipnose e a constelação familiar, apesar de, posteriormente, o Hellinger não denegrir a imagem, né, da hipnose, mas também acreditar que ela não era tão eficaz ou não era tão funcional. Ele fala isso em alguns momentos nas suas entrevistas. Né? Mas ele estudou lá, ele bebeu nessa fonte e certamente isso influenciou o pensamento dele de alguma forma. O que ele acredita é que a família possui uma consciência própria, uma consciência de grupo. Então, nesse caso, eu sou um indivíduo e eu tenho a minha consciência individual. Minha esposa é um outro indivíduo e tem a consciência individual dela. Meu filho é um outro indivíduo e tem a consciência individual dele. Mas quando nós formamos uma família, nós formamos meio que uma outra entidade qualquer, que não seja corpórea, mas que possui características de uma consciência de grupo. Por quê? A minha família tem valores que são delas, que de repente não são necessariamente nem do meu filho, nem da minha esposa, mas que uma vez que nós somos uma família, acabou que se tornou um valor da família. Ela tem comportamentos que eu tenho em família que eu não teria sozinho. Então, a família acaba se tornando um grupo, um grupo que forma uma única entidade, a entidade familiar. E essa entidade familiar, para ele, tem a sua própria consciência, tem seus próprios valores, tem suas próprias regras. Né? Então, nesse caso, por exemplo, ele vai acreditar que se você excluir alguém desse grupo, se porventura eu colocar meu filho para fora de casa, né, todos os outros membros vão pagar por essa injustiça, porque quem vai cobrar é a consciência de grupo. Entendeu? Então, nesse caso, é muito interessante, mas é papo para uma outra hora. Vale a pena a gente fazer uma outra live sobre isso, porque é muito interessante, mas é bem complexo para resumir de forma bem resumida aqui. Essa questão da constelação familiar, ela veio a partir do estudo da hipnose e foi um pedido de uma médica que eu conheço que, além de ser uma excelente médica, é melhor astróloga. É bem melhor astróloga. Então ela sabe tudo de astrologia. E aí ela recomendou, olha, fala sobre constelação familiar, é um tema muito interessante, do ponto de vista da saúde, da família e tal. Então a gente vamos fazer sim, vamos deixar mais para frente, mas vamos fazer essa live sim, com certeza, sobre constelação familiar. Diego, seu áudio ficou muito baixo para mim. Eu vou colocar um fone de ouvido aqui para ver se melhora. Não sei o que aconteceu. Estão escutando? Alô, alô? Pode ser que... Melhorou, David? Pode falar de novo. Melhorou? Pô, perfeito. Ah, ótimo. Bom, essa questão, voltando, né, da constelação familiar, ela veio através de uma amiga que eu tenho, que ela é médica, mas ela ama astrologia. Então, assim, ela é até boa médica, mas como astróloga é melhor ainda. Imagino. E ela discute muito, a gente janta, ela fala bastante sobre isso. É bem interessante, ela indicou, olha, constelação familiar é o que há, tem tudo a ver com hipnoterapia, e aí eu estou buscando uma pessoa para falar, e aí no futuro a gente marca para falar sobre constelação familiar. Sobretudo, tem uma nova fase da pedagogia, que é chamada pedagogia sistêmica. E essa pedagogia sistêmica, ela leva em consideração também a constelação familiar. Legal. Se educa o indivíduo, mas o indivíduo dentro de um contexto familiar. Exatamente como você disse aí, essas interfaces, né, de relacionamento. Mas voltando à hipnoterapia, assim, uma curiosidade, você falou, olha, é uma ciência arcaica, né, tal. Mas eu queria entender, assim, o futuro. Qual é o futuro da hipnoterapia? Ela é só uma ferramenta? Tem espaço para evolução? Quais são as linhas de pesquisa? Enfim, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Essa é uma pergunta que, inclusive, a Julie Lopes fez aqui para mim. Eu anotei, Julie, não passou desapercebido, não. Eu vou depois responder aqui também. E o Diego acabou de reforçar essa dúvida. Mas assim, Diego, dentro do campo de estudos da neuropsicologia, que é a minha área de especialização,
a gente percebe que a gente ainda está tateando no que se refere a entender o funcionamento da mente e do cérebro. Então, a gente não desvendou nem um quarto da metade. E aí, nesse caso, é um contexto de pleno desenvolvimento. Se você for observar aí cada vez mais a neurociência vai percebendo meandros que a gente não fazia ideia. Por exemplo, tem uma pesquisa recente de neurociência que valida a existência do inconsciente como sendo o agente que decide por nós. Porque agora eu não vou recordar, mas depois eu posso te mandar no privado aí o link de uma pesquisa que ficou percebido que a decisão entre uma escolha e outra é tomada frações de segundos antes da escolha ser uma opção. Entendeu? Então, nesse caso, eu vou tomar água ou suco. Antes dessa escolha ser uma opção para o cérebro, milésimos de segundo antes, quando você viu as duas coisas, você já tinha escolhido. Então, a ideia de que você tem uma escolha é, na verdade, uma ilusão da sua mente, uma ilusão do seu cérebro. Então, a partir dessas descobertas ou dessas pesquisas, o que a gente tem a se desenvolver em matéria de neuropsicologia, de hipnose propriamente dita, é muito vasto. Porque na medida em que a gente vai conhecendo como funciona mais o cérebro, porque a hipnose usa muito o cérebro. Por exemplo, a gente fala para o indivíduo respirar profundamente. E porque respirar profundamente faz com que a pessoa relaxe. Evidentemente faz com que a pessoa relaxe. Porque a ação do oxigênio no músculo é promover relaxamento muscular. Entendeu? Então, se eu não entendo da fisiologia, se eu não entendo do sistema nervoso, provavelmente eu não vou conseguir fazer interferências muito eficazes. Eu preciso entender isso. Quanto mais eu entendo disso, mais eu vou me desenvolvendo na ferramenta da hipnose e usando ela de forma eficaz. Quanto à sua dúvida, que também é da Júlia, a Júlia perguntou assim: se a pessoa não acredita na hipnose, ela não funciona? Ou seja, porque se ela não acreditar, a hipnose não acontece? Na verdade, hipnose não é uma crença, não é uma filosofia, não é um conceito religioso, ou filosófico, ou teórico. Não, ela é um fenômeno físico. Ele acontece no indivíduo independente dele acreditar ou não. O que pode acontecer, então, na tua questão aí, Diego, todo mundo pode ser hipnotizado. E a partir de que idade? Então, não tem idade. Eu hipnotizava o Arthur, meu filho, desde pequenininho, para ele dormir, para ele não chorar de noite, para ele dormir a noite toda, que ele ficava brigando contra o sono. Aí eu fazia o uso da voz hipnótica, porque a gente tem o controle da voz. Então, tem vozes, se você fizer um curso, por exemplo, de comunicação eficaz, você vai ver que se eu falar de maneira mais aguda e mais rápida, eu vou prender a sua atenção. E se eu começar a falar de forma mais pausada, de forma mais grave, se eu começar a dar intervalos maiores entre uma palavra e outra, daqui a pouco o Diego e todo mundo está me ouvindo, está dormindo. Então, nesse caso, isso é hipnose, é desenvolver técnicas que modifiquem o padrão da consciência desse sujeito. E não tem idade. A única restrição que eu acho que ainda existe, a gente não tem ainda um domínio muito eficaz da aplicação dessas ferramentas para portadores de deficiências mentais. Não é um indivíduo portador de doença mental, como, por exemplo, um esquizofrênico ou um depressivo. O depressivo, o esquizofrênico, ele é um doente mental, ele é um paciente psiquiátrico. Isso tem tratamento, muitas delas têm cura, a hipnose funciona, mas no caso da deficiência mental, eu estou falando do indivíduo que tem realmente um comprometimento, que nasceu com microcefalia, ou que nasceu com síndrome de Down, que não vai conseguir compreender, ou que nasceu com autismo, de repente, que não vai conseguir compreender, assimilar e reproduzir aquilo que você está sugestionando, aquilo que você está pedindo. Então, há limitações quanto à aplicação eficaz da hipnose para portadores de deficiência mental. Agora, para qualquer outro ser humano, independente da vontade, ela funciona. O que pode acontecer, e que geralmente acontecem, são as resistências. Então, a pessoa chega, principalmente se ela tiver um papel que fez com que ela se tornasse alguém mais reticente, ou alguém que dificilmente se coloca sob a autoridade de outra pessoa, porque você procurar um médico, você procurar um terapeuta, é você aceitar que você não tem condições ou não tem conhecimento daquilo para resolver o problema. Então você vai buscar alguém que você entende ser mais ou melhor do que você naquele assunto específico.
E aí, para você, que é alguém que tem dificuldade de se colocar em segundo plano, dificilmente você vai se abrir de imediato para a hipnose, até porque ela é realmente um pouco mais assustadora, porque a gente abre uma caixa e a gente não sabe o que vai vir, né? Então esse profissional tem que estar pronto para lidar com tudo que vai surgir desse inconsciente quando a gente abre aquela caixa de Pandora ali. Então eu entendo que o camarada pode, tô com medo de fazer isso, ou não confio no terapeuta, ou acho que que eu sou mais do que eles. Eu vou pegar, por exemplo, militares de alta patente, duvido que esses caras vão chegar facilmente a um estado de transe, né? Vão haver necessidades aí de várias sessões para quebrar resistências, para que ele se sinta seguro, confortável, confiante, né? Mas todo mundo pode ser hipnotizado dependendo de que abordagem você utiliza, de quanto tempo vai levar para ele conseguir, mas todo mundo pode, na verdade. Poxa, show de bola. A gente se aproxima aí dos 40 minutos, né? Eu queria te agradecer bastante. Acho que foi muito, muito, muito curioso. Acho que vai ter que repetir. Já te faço um convite para a gente falar novamente sobre constelação familiar, né, nesse contexto da psicologia e, sobretudo, da psicologia sistêmica, porque Legal. isso interessa muito a essa nova fase que a educação tá acontecendo. O Covid ele não foi só uma modificação na sociedade, na estrutura da sociedade, ele foi uma modificação em absolutamente tudo que fala sobre educação. A educação aí, à distância ou a educação digital, ela vai transformar, assim. Todo mundo que dava curso presencial agora vai dar curso à distância. É muito mais barato, atinge todo mundo, Sim, né? com certeza. Era Eu, por exemplo, para eu dar um curso para alguém de outro estado, eu tinha que ir até outro estado. Eu já dei aulas em vários estados no Brasil e até fora do Brasil, mas hoje eu estou com uma turma aqui que eu tenho alunos da Bahia, de São Paulo, do Pará, do Rio de Janeiro, então, tudo na mesma turma ali, e a gente consegue, de forma muito mais rápida, muito mais simples, atingir um público cada vez maior e mais distante, né? Então, nesse caso, eu acho que mudou sim a consciência de ser, mas também mudou a consciência social e a maneira como a gente fazia as coisas, elas vão sofrer um impacto significativo aí com essa pandemia. Já estão sofrendo, na verdade. show, show de bola. David, muito obrigado. Queria deixar o espaço aí aberto para você, enfim, fazer as colocações finais. Legal, legal. Eu queria agradecer o teu convite, Diego. Fiquei muito honrado, assim, levar o conhecimento, compartilhar esse conhecimento é sempre, para mim, muito motivante, né? Um fator muito motivador. E queria dizer para todos que realmente é algo a se pesquisar, a se estudar cada vez mais. A hipnose é um fenômeno que veio para ficar, já de longa data a gente já começou a desmistificar. Ela é um fenômeno médico, ela é estudada pela área da terapia. Não tenha medo da hipnose, não existe riscos com relação à hipnose. Não tem aquela questão de que eu vou entrar em transe e nunca mais vou voltar. As pessoas ainda têm isso na cabeça, isso é falácia, isso não existe. Agora, procure um profissional qualificado, procure um psicoterapeuta, alguém que tenha uma formação adequada nessa área, que é alguém que vai realmente conseguir resultados cada vez mais rápidos e eficazes. A exemplo, eu tive uma paciente que já tinha feito várias cirurgias de reconstrução labial, porque ela tinha um transtorno de ansiedade em que ela ficava roendo a boca assim, ó, e ela destruía o lábio. E uma sessão de hipnose fez ela parar com isso. Ela tem, até a nossa aluna também depois veio fazer o curso, já tem mais de 2 anos e ela nunca mais mordeu o lábio com uma sessão. Eu lembrei de uma pergunta que minha mãe fez. Falou assim, pergunta para ele se com a hipnose eu consigo parar de fumar. Parar de fumar é uma questão complicada, assim, porque não envolve só a questão do trauma ou da situação, envolve também outras questões de dependência química, né, que o organismo já está dependendo daquelas substâncias todas. E aí você vai saber que o sistema nervoso, ele, uma vez que ele está dependente de algo, ele acaba buscando aquilo o tempo todo. Mas com certeza a hipnose é uma ferramenta eficaz para o combate ao tabagismo. Não vai ser com uma sessão, tá? Mas ela vai ajudar sim e muito a dar aquela energia necessária para se manter forte no momento em que o desejo pelo cigarro vier. A hipnose ela também é usada para esse tipo de coisa. Mãe, tá respondido, hein?
Diego, eu queria só deixar aqui alguns links, tá? Porque se alguém quiser conhecer um pouco mais das terapias integrativas complementares, se alguém quiser conhecer um pouco mais da formação psicanalítica ou da hipnose, se formar psicanalista ou hipnoterapeuta ou terapeuta natural, eu represento duas instituições de ensino. A Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea, que o site é o www.sobrapsico.org.br, né? E lá a gente dá a formação psicanalítica, formando esses profissionais em psicanálise. E o site da Universidade Despertalista, que é o und.org.br, und.org.br. E por ele, a gente dá cursos diversos na área das terapias integrativas complementares, incluindo a hipnoterapia. Show. Esse vídeo vai ficar no Instagram, e aí a gente vai botar o link dessas duas instituições para quem quiser acessar e tal. E aí lá tem seu contato, tem tudo, né? Tem tudo, com certeza. Então, beleza, Obrigado, Diego. Uma boa noite para você e família. Tudo de bom. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom, maravilhoso, né? Muito bom. A gente chega ao fim do quarto episódio. Semana que vem tem o último. A gente vai falar sobre verdade. Na terça-feira que vem, o professor Anderson. E ele é sociólogo, né? Filósofo. E aí a gente vai falar quanto tempo, vai conversar um pouco sobre a verdade, quanto tempo dura a verdade, né? Enfim, o que é pós-verdade, né, na ciência. E vai ser bem interessante também, tá bom? Até terça-feira que vem e até a próxima. Boa noite a todo mundo, boa semana. Tchau.